Aqui ao vivo. Olá, boa noite. Bem-vindos. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre toda quinta-feira, nesse horário das 20 horas, tá? Toda semana tem alguém diferente aqui para conversar com vocês a respeito do Evangelho. Bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Que horas são? Que horas são? 5:08. Boa noite, bem-vindos. Sejam bem-vindos. Este é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Dá para vocês pegarem um copinho de água, porque ainda temos 5 minutinhos para iniciar o trabalho. E aí a água fica fluida e todos da casa depois podem se beneficiar. Boa noite. Bem-vindos, boa noite. Boa noite. Ainda temos 5 minutinhos. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Boa noite. Temos mais alguns minutinhos ainda, acho que uns 4 minutinhos ainda, né? Não são 8 horas, a gente começa pontualmente às 8. Então sejam todos bem-vindos. Se alguém esqueceu de pegar aí o copinho de água, ainda dá tempo. Boa noite. Não sei se meu som tá bem. Deixa eu ver se ele tá todo no alto. Acho que ele tá no máximo. Me respondam aí se o som tá bom. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, esse é o Evangelho do Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Ele ocorre toda quinta-feira às 20 horas aqui pelo Face, mas depois ele é publicado no Instagram, né, no YouTube, então caso você não possa assistir ao vivo, depois dá para você acompanhar. Muito boa noite. Obrigada, Silvia. A gente fica sempre na dúvida se o som tá chegando legível, né? Se tá bem. Boa noite. Ainda temos mais alguns minutinhos ainda para as 8 horas, né? 1 minuto, 2 minutos. Sejam todos bem-vindos.
Temos mais 2 minutinhos aqui para iniciar o nosso trabalho. Então, quem não pegou um copinho de água, dá tempo ainda para pegar. Boa noite. Mais um minutinho já dá o nosso horário. Bom, meus amigos, muito boa noite. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Ele ocorre toda quinta-feira. Aqui tem alguém conversando com vocês a respeito do Evangelho. E vamos fazer a nossa abertura, a nossa prece de abertura. Então vamos nos ligando à espiritualidade maior, elevando os nossos pensamentos, pedindo a Deus que nos abençoe para esse trabalho de amor. E vamos saudando nosso mentor individual, esse amigo tão querido que sempre nos acompanha e nos protege. Saudemos também a José de Arimateia, o mentor da Seara da Paz, e Dona Norma, nossa querida fundadora. Saudemos as equipes de higienização, lideradas por Itaporã e Brogotá, junto com seus caboclos, índios e pretos velhos, que fazem a higienização de todos os nossos lares, dos nossos ambientes, para que tudo transcorra com harmonia. Vamos saudando também a todos os irmãos que vão nos auxiliar aqui neste Evangelho de hoje, a todos os irmãos benevolentes. Saudemos as equipes médicas, o Dr. Bezerra de Menezes e a Fraternidade dos Humildes, as equipes de médicos, enfermeiros e socorristas do espaço. Saudemos a Falange de Pasteur e todos os mentores responsáveis pelos trabalhos de hoje. Saudemos a Ricardo Coração de Leão e a todas as fraternidades. Saudemos a Ismael, guia e protetor do nosso país. Saudemos a Mãe Maria. E de joelhos espiritualmente, vamos colocando a nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. E junto com ela vamos a Jesus, nosso irmão maior. Aos seus pés, nesse momento, nós deixamos os nossos mais íntimos pedidos. E junto com Mãe Maria e Jesus, vamos até ao Pai, Criador, a quem pedimos licença para abrir esses trabalhos de hoje. E hoje, nosso trabalho, nosso Evangelho, será sobre o capítulo 10. Bem-aventurados são os misericordiosos. Esse capítulo contém: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E na instrução dos espíritos a gente tem o perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender aos outros, observar as suas imperfeições, divulgar o mal alheio. Como vocês estão percebendo, esse capítulo é bem trabalhoso. Então vamos falar aqui. Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu escolhi esse primeiro tópico. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. E aí, a gente fiz aqui umas anotações para poder conversar com vocês. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é misericordioso, né? Quem tem misericórdia é a capacidade que o outro tem de se sentir como o próximo. É a capacidade que eu tenho de imaginar o que aquele outro irmão pode estar passando, né? A gente encontra nesse capítulo as doces palavras de Jesus, como a misericórdia, que é ter compaixão no coração, o perdão,
né? Como diz na oração de São Francisco, é perdoando que a gente será perdoado, né? Aqui nesse capítulo fala Jesus sobre a mulher adúltera, que atire a primeira pedra quem não tem pecado. E naquele momento ninguém atirou. E neste momento aqui nenhum de nós iria atirar também. Porque todos nós temos faltas. Mas é muito mais fácil olhar a falta no próximo e não na gente, né? Aqui no Evangelho fala que tem uma parte que a gente podia se colocar na frente de um espelho e se transformar numa terceira pessoa para poder se avaliar, para poder olhar realmente quem a gente é. Porque a gente tem uma vaga noção de quem é. Só quem sabe quem a gente é o próximo que nos enxerga. A gente não se conhece. A gente cria uma imagem de si, como a gente tem bons olhos, né, para com a gente, porque eu não vou admitir que eu tenho falhas tão grandes, né, eu vou admitir que eu tenho algumas coisas a serem acertadas. Agora, quando eu vou fazer essa crítica para o meu próximo, para o meu irmão, eu vejo, até no ele respirar, eu acho um defeito. Olha aquela pessoa como respira, olha aquela como come, olha aquela como anda. E quando a gente se olha, a gente não se enxerga desse jeito, a gente se enxerga com as melhores das boas intenções. Às vezes nem as tendo, né? Às vezes nem a boa intenção eu tenho, mas eu faço um julgamento de mim especial, da minha pessoa especial. E quando Jesus pede que quem não tem nenhum pecado pode atirar sua pedra, ninguém atira. E hoje nenhum de nós também ia atirar. Porque quem de nós não tem faltas? Todos nós temos. Todos nós temos aquela parte da gente que a gente não acha tão nobre, tão boa, tão bonita, vamos dizer assim. Só que a gente não sai contando por aí. A gente guarda para si, né? Então, aí é que esse exercício de se olhar no espelho seria muito interessante para poder brevemente se enxergar. E o que será que a gente ia ver, né? Que surpreso ficaríamos. Então aqui diz, a misericórdia, ela anda junto com a compaixão, com a piedade, com o perdão, concedidos unicamente pelo amor, né? Porque se a gente for olhar das bem-aventuranças, elas são interligadas e elas têm o amor em evidência. Porque a mensagem que Jesus veio trazer aqui para nós fala simplesmente de amor. Ele veio dizer que o Pai era bondoso, que não nos castigava, que o que acontecia com a gente era uma consequência. Não existe o castigo. Eu erro e sou castigado. Não. Eu erro e sofro a consequência. É como eu sei que o forno é quente. Se eu colocar a mão na porta do forno, eu vou me queimar. Então é isso que a gente tem que entender. Não é um castigo que eu vou receber, porque nós já acreditamos que vivemos em outras vidas. Acreditamos que o nosso espírito é eterno. Essa breve passagem aqui na Terra é a oportunidade que Deus nos dá, da reencarnação, de acertar as nossas dívidas, os nossos acertos. A gente ainda coloca mais algumas coisas lá em cima na espiritualidade, ainda queremos colocar várias coisas. Os irmãos falam, não, olha, não ponha tanta coisa. E quando a gente encarna aqui, a gente fica com aquela preguiça humana do trabalho íntimo, da transformação, e aí a gente arruma ainda mais ajustes para fazer, certo? Então não vamos encarar nada como um castigo, encarar como uma consequência. Jesus disse a Pedro, Pedro, você vai perdoar e não vai perdoar só da boca para fora, e você vai perdoar e esquecer as ofensas recebidas. Acontece que a gente não perdoa, não esquece, guarda mágoa, guarda rancor, e o que acontece? Todos esses sentimentos não tão bons ficam naquele que os carrega. Porque às vezes o outro nem sabe que você nutre esse sentimento, não é? E aí fica em cima de quem? Da gente, que se transformou num poço de mágoas, de rancor, de ódio. E vem aquela pergunta, por que eu? Por que eu? E não tenho por que eu.
Porque vamos dizer assim, nessa encarnação você não fez porque merecer aquilo, mas em outras. A gente que acredita na reencarnação, na espiritualidade maior, sabendo que Deus é só amor para com seus filhos. Não existe castigo, como a gente acabou de falar aqui, né? Sem o esquecimento das ofensas, o que vai restar? Ódio, rancor. Então, a gente tem que perdoar o próximo para ser perdoado. A gente tem que perdoar os nossos inimigos, vamos dizer assim, ainda quando encarnados. Porque depois que fizerem eles a passagem, ou nós, aquilo pode continuar de encarnação para encarnação. E é uma coisa que a gente não quer. É uma coisa que a gente quer resolver, se possível, por aqui mesmo, as nossas dívidas, os nossos entraves, não é? Porque a gente tem muito melindre, a gente tem o nosso orgulho, que às vezes o comentário nos fere, e o que acontece? Aí me sinto ofendido, dali de me sentir ofendido, me sinto humilhado, aí o meu orgulho fala mais alto, e assim vou emendando um sentimento não tão bom e outro, e de repente quem está carregando o saco de pedras sou eu e não é o próximo, né? Então, a gente for um pouquinho egoísta, a gente não fica carregando estas pedras já conhecendo esta mensagem. O nosso perdão, ele tem que vir do fundo do coração. Porque quando eu fizer as minhas orações para falar com Deus, como eu quero chegar para Ele e fazer os meus pedidos, os meus agradecimentos, o meu louvor, se o meu coração é tomado de mágoa, de ódio, de rancor. Aqui no Evangelho ele diz, antes de você fazer sua oferenda, vai lá, acerta você com seu irmão, depois volta e faça sua oferenda. Porque o que adianta o coração estar carregado, escuro, e você querendo fazer pedidos para essa luz superior, não adiantará de nada. Vamos fazer então como Jesus falou, perdoar, reconciliar-se, para que a vida futura a gente tenha ela plena e feliz. Os bem-aventurados, que são os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício material? Não. Jesus veio nos dizer que Deus é um Pai de amor e somos todos irmãos. A doutrina espírita, a partir de Kardec, espiritualizou o sacrifício, sendo necessário a elevação do espírito através das nossas ações, e não do material. Que sacrifício é esse? É o que a gente estava falando agora. Limpar o nosso coração, perdoar. E de acordo com a nossa evolução, a gente vai tendo uma visão mais clara sobre o perdão. É que nós somos os maiores beneficiários quando a gente se livra da angústia que o ressentimento nos causa. Quando essa angústia a gente consegue libertar o outro perdoando, a nós é que somos beneficiados. Trabalhar o ressentimento, o rancor, a raiva é um desafio, é uma batalha. Os bons sentimentos, como o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a reconciliação, a tolerância. No Evangelho de Mateus diz, com a medida que tiveres medido, Jesus vai medir a vós. Então, se a gente quer uma vida nesse planeta melhor, uma vida na pátria espiritual melhor, o que nós temos a fazer é não apenas ser misericordioso, é ser humilde, é ser benevolente, é ter ouvidos bons, olhos bons, porque muitas vezes eu digo para você palha e você ouve ovo. Entre o que eu falo e o que a pessoa ouve, tem muita diferença. Então que a gente tenha ouvidos bons, olhos bons, sentimentos bons, para que tudo vá fluir melhor. Para que a nossa ligação com o Pai seja feita sem interferência.
sem negatividade. No livro Felicidade, olha, esse livro aqui é muito bom. O nome dele é Felicidade, algo que se aprende. Tem um capítulo destinado ao perdão e diz: perdoa sempre. Reconcilia-te sem demora com teu adversário. Está no Evangelho de Mateus. Rolando por entre as pedras do caminho, corre o regato humilde, cumprindo sua missão de fertilizar as terras em seu redor. E tu, meu irmão, ao percorreste a tua caminhada terrena, procura imitar a natureza, realizando o que podes para amenizar a vida daqueles que te cercam, apesar das dificuldades que venhas encontrar? Seja no seio da própria família, seja no seio do ambiente de trabalho onde ganhas o pão de cada dia, ou seja ainda no meio religioso onde dá teus testemunhos de fé, lembra-te de agir com caridade, tolerando as possíveis agressões e procurando compreender que cada um age como pode, dentro do seu grau evolutivo. Assim como o regato, que ao correr vai pulindo as pedras do leito, aparando as farpas pontiagudas que podiam ferir, também tu deverás fazer o mesmo perante a agressividade alheia, não permitindo que as farpas que recebes firam teu coração. Perdoa sempre, esquece as mágoas e faz o bem a quem puder. Só aquele que busca trilhar os caminhos traçados por Jesus conseguirá exercer a mais pura caridade, a caridade do perdão. Ama, tolera, abençoa quantos venham a te ferir, pois são eles instrumentos de tua evolução. Melhor ainda, esforça-te por não mais te sentires ferido, assim como fez Jesus ao rogar a Deus perdão para seus algozes, já que ele mesmo não tinha nada a perdoar. Então eu espero que o meu entendimento tenha servido de reflexão para vocês e que quando a gente leiam esse capítulo, aliás, leiam o Evangelho todo. E a cada semana, como a gente fala de um capítulo, fica mais fácil, né? De um por um. E que Deus nos abençoe. Nesse momento, vamos colocando a nossa aguinha aí do lado e pedindo que a espiritualidade maior vá fluindo essa água, colocando o remedinho que cada um necessita. Agora, agradecidos que somos por tudo aquilo que recebemos, vamos abrindo o nosso coração e vamos sentindo dele sair uma luz intensa, que se junta à outra, se direciona ao alto, formando uma grande luminosidade. Essa luminosidade vai ser empregada pela espiritualidade maior, aonde haja um irmão necessitado. Então vamos vendo essa luz indo por todo o nosso planeta, envolvendo a cada ser vivo, a cada irmão necessitado, a todos aqueles que nesse momento estejam necessitando de um alento, de um abraço, que essa luz lhes sirva como bálsamo para o corpo e para a alma. Neste momento, vamos vendo essa luz envolvendo a nossa pátria, os hospitais, as cadeias, os asilos, as creches, os karmas degradantes. Vibremos por todos aqueles que necessitam. Vibremos por aqueles que abrem os olhos neste planeta nesse momento. Vibremos também por todos aqueles que fazem sua passagem. Vibremos a todos aqueles que viajam por terra, por ar e pelo mar. Vibremos por todos os irmãos que necessitam. Vibremos pela nossa seara, por seus trabalhadores, seus assistidos, seus voluntários, por cada irmão amigo daquela casa. Enfim, vibremos por todos que necessitam. Que essa luz os envolva, os agasalhe. Vamos pedindo licença e chegando essa luz até os nossos lares, como se Jesus entrasse pela porta da frente
iluminando, higienizando aqueles ambientes, ficando tudo limpo, perfumado e iluminado. Levemos essa luz também aos nossos locais de trabalho, envolvendo aqueles que mais necessitam, que mais temos dificuldade. Pedimos que essa luz nos envolva, nos carregue nossa bateria, que nos auxilie no nosso desenvolvimento e na nossa transformação espiritual. E agora, iluminados que estamos pela luz do Pai Maior, vamos encerrando esse Evangelho no Lar, agradecendo a Deus Pai Criador, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, por seus ensinamentos, seu bendito Evangelho deixado aqui no planeta. Agradecemos a Mãe Santíssima por sempre nos amparar nas horas difíceis. Agradecemos a todos os irmãos benevolentes que prestaram aqui auxílio. Agradecemos a Ismael pela proteção dada ao nosso povo e ao nosso país. A Ricardo Coração de Leão e a todas as fraternidades. Ao Dr. Bezerra de Menezes e às equipes médicas, as equipes de higienização. Agradecemos a José de Arimateia e Dona Norma por permitir que as portas da Seara estejam sempre abertas a receber a quem necessita. E por último, vibremos pelo nosso mentor individual, agradecendo a ele por tudo. E assim, encerramos esse trabalho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, acabamos esse Evangelho. A gente gostaria de agradecer, fizemos o bazar na semana passada, foi um sucesso, muito obrigada a todos que colaboraram, que vibraram pela gente, que estiveram lá presente. Nos próximos eventos a gente avisa a todos aqui, fiquem com Deus, até a próxima semana e bom fim de semana. Tchau, tchau.